Boa noite. Obrigado. Gente, desculpa a minha voz, estou bem rouco. Se puderem pôr o slide inicial. Isso. Gente, o tema da palestra de hoje, diferenciais competitivos para um crescimento acima da média. Eu não vou falar o que eu fiz na minha empresa. Na verdade, eu trouxe algo para vocês, que é uma pesquisa muito profunda que fizeram nos Estados Unidos. Pesquisa que durou 15 anos e foi feita... Na verdade, eles selecionaram as empresas que mais cresceram nos Estados Unidos nos últimos 15 anos e essas empresas cresceram 10 vezes mais que as outras. E eles pegaram o que essas empresas têm em comum entre elas, né? Por que elas cresceram tanto? Qual foi o diferencial competitivo que fez elas crescerem 10 vezes mais nesses últimos 15 anos, né? Várias tiveram um crescimento linear, várias ficaram pelo caminho, várias não cresceram e várias cresceram como mercado, né? Só que algumas cresceram acima do mercado. E o que elas fizeram, né? Eu estudei um pouco dessa pesquisa. Alguém já viu essa pesquisa? Internet? Já? Jim Collins participou. Felipe também. O Felipe lê todos os livros de Jim Collins, sabia que ele ia saber dessa pesquisa. O Jim Collins é um dos 20 maiores pensadores do mundo, no quesito de gestão, e ele estava envolvido nessa pesquisa e o resultado foi muito bom. Vamos lá, pode passar para o segundo slide. Eu estava orando hoje quando eu montei esse tema, e engraçado que quando eu acabei de montar ele, eu percebi que a pesquisa tem tudo a ver com a história de José do Egito. Isso chamou muita atenção. Assim. Quem conhece a história de José do Egito? Aí? Bem mais do que a pesquisa, né, gente? Que bom. Então, assim, dá para a gente correlacionar o que José fez na vida dele e por que ele chegou onde ele chegou e o que essas empresas fizeram dentro delas para chegar onde elas chegaram. Tem muito a ver, assim. Quem não conhece depois a vida de José do Egito, gente, tá lá, sumiu. Gênesis 37 a 50, tá? Vou deixar a lição de casa aqui já para a semana. Vou contar bem rapidinho para quem não conhece, tá, gente, a história de José do Egito. Filho de Jacó, que depois veio se tornar Israel. Era ele mais 11 irmãos. Os irmãos tinham inveja, e aí ele com 17 anos resolveram matar, se arrependeram, jogaram num poço, depois tiraram do poço, venderam como escravo, e aí ele foi parar no Egito. Aí no Egito como escravo foi parar na mão do Potifar, que era o chefe do exército do faraó. O Egito naquela época era o top, tá, gente? Era os Estados Unidos da época. Aí ele foi vendido, foi parar na casa do Potifar. Potifar pôs ele dentro da casa dele, confiou e começou a prosperar as coisas dentro da casa do Potifar. Aí a mulher do Potifar se apaixonou por ele novo, bonitão. Ela foi lá, mandou um WhatsApp para ele fugiu. E depois acabou sendo presa porque ela mentiu e tudo mais. E ele mesmo preso, dentro da prisão, ele prosperou de novo. O carcereiro gostava dele, tudo que ele fazia prosperava e tal. E aí chegou um dia que o faraó teve um sonho e ninguém conseguia decifrar. Aí uma das pessoas falou assim, olha, tem um rapazinho que está preso lá que eu acho que ele pode te ajudar. Aí ele foi lá, decifrou o sonho, o faraó gostou, pôs ele como segundo no Egito. E aí, depois, vou deixar vocês curiosos para vocês lerem depois. A história é bonita, vale a pena. Gente, resultado da pesquisa, tá? Não sei o que estou falando. Número 1, seja indispensável. Então, assim, todas essas empresas que tiveram um crescimento muito acima da média, elas eram por si só indispensáveis. O que isso quer dizer? Se sua empresa sumisse hoje, ela deixaria para quem é empresário, né? Ou para quem trabalha numa empresa, ela deixaria um buraco no mercado? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer para ver se sua empresa é dispensável, né? As pessoas lamentariam do fechamento da sua empresa, quer dizer, elas sentiriam falta da sua empresa. Isso é uma característica forte de todas as empresas que cresceram 10 vezes nesses 15 anos nos Estados Unidos. Então as empresas são indispensáveis, todas, tá, gente, sem exceção. E assim, existem 3 tipos de empresa, né? Tem as indispensáveis, aí tem as normais, que se fechar semanas depois outra substitui, né? E tem as que você torce para fechar, né?
que ninguém aguenta, ninguém gosta, não faz falta nenhuma no mercado. Se fechar, tem festa no céu, né? Então, que empresa é a sua, né? E assim, se você não é empresário, não tem uma empresa, você trabalha numa empresa, seja indispensável, né? Vira e mexe, olha minha empresa e tem lá todo mundo falando, tem uma meia dúzia ali que é indispensável, que se sair vai fazer falta para mim, entendeu? Então, você que trabalha em alguma empresa, seja indispensável. O Ayrton Senna era um cara indispensável na Fórmula 1, né? Quer dizer, ele saiu, vamos voltar, o que a empresa precisa ter? Ele deixou um buraco, né? Que até hoje acho que não foi preenchido por nenhum brasileiro, a altura dele, né? Deixou saudade, fez falta, ele era um cara indispensável. Então, só como exemplo assim, do que ele foi, né? Você lembra, né? De 1º de maio morreu Ayrton Senna, marca até hoje, né? Tem gente que vai todo ano no cemitério dele, vai lá na turma. O Rubinho, ninguém sabe o dia que ele parou de correr. E como ser indispensável, gente? Isso é o mais importante aí, né? Se a sua empresa está tranquilo. E se não é? Eu falei isso dia aqui no Labs e falei no Eleve também. Tem uma dica que é a receita do bolo para a sua empresa ser indispensável. É confeccionar um produto que todos querem e que ninguém faz. Quem já assistiu os outros está achando repetitivo já. Você já decorou, né? Eu vou sempre repetir isso, gente. Eu estou vendo, é uma sucessão de empresas, gente, no Brasil, no mundo, assim, que fazem produtos que todo mundo quer e que ninguém faz, e elas estouram do dia para a noite. Assim, eu vou citar alguns exemplos. Todo mundo conhece o Nubank? Esses bancos modernos que não cobram taxa. O que eles fazem, gente? Eles não cobram taxa. Então, ele faz o que todo mundo quer, ninguém quer ficar pagando taxa de cartão, taxa de cesta não sei o quê, cesta não sei o que lá. Todo mundo quer isso, todo cliente quer, só que quase nenhum banco faz. Então, a Nubank estourou hoje, é uma das maiores startups do mundo, a maior startup da história do Brasil, 10 bi de dólares, não sei o quê, está em tudo quanto é revista, jornal e tal. Então, ela fez o que todo mundo queria e que ninguém faz. Simples assim, ela matou a dor do cliente, sabe? Outra, tecido que ninguém faz. Tinha uma empresa que começou a fazer roupa, independente de gosto, mas ela tem um tecido e uma estampa que ninguém faz. De repente, estoura, Dudalina. Todo mundo conhece? Assim, me parece impressionante. Eu não sou desse mercado, mas assim, você parece que a empresa já nasceu gigante, né? Que elas estouram muito rápido, tem crescimento exponencial. Outra, que eu vejo, que eu percebo assim, que até alguns anos atrás nunca eu tinha ouvido falar, aquela doceria Sodier. Ela faz um bolo com uma texturinha mais gostosa, é mais molhadinho, tem um diferente, estourou. Aí está no Brasil inteiro, assim, porque ela faz o que poucos fazem e que todo mundo quer, né? Essa igreja, ela é indispensável, gente. Se você pegar... Eu, na verdade, não conheço outra igreja que faz um culto para jovens sábado à noite, assim. Então, o jovem quer fazer alguma coisa à noite, não quer ficar parado sem fazer nada. A igreja que faz, por isso tem 2.000 jovens aqui. Se não fizesse, todo mundo está não sei aonde aí, entendeu? É o que todo mundo quer e ninguém faz. Então, aqui à noite, sábado, nessa igreja, tem 2.000 jovens. E assim a gente poderia falar vários exemplos, né? Eu tento fazer isso na minha empresa o tempo inteiro. Então, o que ninguém quer? Pagar condomínio. O que a gente faz? Tenta reduzir o condomínio. O que ninguém quer? Barulho do vizinho do apartamento. Então, a gente tenta reduzir o impacto de ruído entre os vizinhos e tudo mais. Então, assim, a partir do momento que você descobrir qual que é a maior dor do seu cliente e conseguir pôr isso no seu produto e alguma coisa que ninguém ao mesmo tempo faça, é a receita do bolo para o sucesso aí. Você vai se tornar indispensável, tá? E o que tem a ver com José isso, gente? José se tornou indispensável onde ele passou, assim. Na casa de Potifar era indispensável, ele preso, era o queridinho do carcereiro lá, porque ele cuidava de tudo, depois virou o queridinho do faraó, e depois foi lá e tirou a fome do mundo. Quando vocês forem ler, vocês vão ver. 2. Qual que é a segunda característica das empresas que cresceram 10 vezes mais que as outras? Elas eram capazes de evoluir, gente. Então, vamos lá. Tem uma empresa muito famosa que tinha uma missão que era a seguinte: um computador em cada mesa e em cada casa. Essa era a missão dessa empresa. Pode passar mais um, era a Microsoft. E aí ela teve que evoluir. Ninguém está mais comprando tanto computador quanto comprava antes. Então ela teve que mudar essa missão dela de colocar um computador em cada mesa. Ela mudou, agora ela quer entrar no celular de todo mundo.
Agora, imagina uma empresa desse tamanho que tem que fazer um contorno, uma conversão de missão dessa, uma empresa mundial. Outro dia, quem acompanha a Bolsa de Valores aqui vai saber. Se juntar todas as ações da Bolsa de Valores no Brasil, todas as Brases, aí Petrobras, Eletrobras, Vale do Rio Doce, tudo, MRV, todas as empresas da Bolsa de Valores do Brasil valem a mesma coisa que a Microsoft. Vocês terem noção o monstro que ela é. E aí ela teve que evoluir. Nem precisava, né? Poderia continuar vendendo computador, ia cair um pouco o faturamento, mas ela decidiu mudar para entrar no celular de todo mundo. É a força dela daqui para frente, tá? Próximo. Estou dando exemplos, tá, gente, de como evoluir, tá? Das empresas buscando evolução. O benchmark constante para descobrir novos gaps. A Bembev é a maior empresa de consumo do mundo, né? Dos cariocas, são brasileiros e tudo. E tem um rapaz que eu acompanho muito, que ele é o CEO, ele é o presidente mundial dessa empresa, que é o Carlos Brito. Alguém conhece Carlos Brito? O Carlos Brito, todo ano, quando na Harvard sai os melhores CEOs do planeta, ele está sempre, é um brasileiro, carioca, ele é engenheiro, e ele está entre os melhores presidentes do mundo. Ele está à frente da Ambev, né? Talvez não seja o produto ideal para se falar aqui dentro, mas eles, como gestão, eles são um ícone assim, mundial, como eles gerem bem as empresas. Então, outro dia eu estava vendo uma entrevista dele, ele falou assim, quando a gente fecha tudo aqui dentro, está tudo indo lindo, maravilhoso, evoluindo, eu saio daqui, passo um mês rodando todas as outras empresas no mundo para ver o que a gente pode pescar de cada uma e trazer aqui para dentro para fechar esses gaps. Então, assim, constante evolução. Elas são capazes de evoluir sempre. Pode ir para o próximo. Essa imagem, presta atenção nessa imagem, gente. Essa aqui é a evolução, estamos falando de ser capaz de evoluir, da evolução do logo da Volkswagen. Olha o primeiro logo. Quem é engenheiro aqui? Olha o primeiro logo. Foi engenheiro que desenhou, parece uma ventoinha. 1939. Aí depois veio um outro engenheiro, inovou pra caramba, fez uma engrenagem. E aí depois está o logo atual, né? As coisas vão mudando, né? Hoje a gente estava numa palestra, o Felipe estava comigo numa palestra em São Paulo semana passada, tudo agora tem que trazer uma emoção para o cliente. Não, o cliente tem que viver, ele tem que ter uma emoção diferente, ele tem que sentir algo diferente, ele tem que ter uma experiência diferente, né? Então você vê uma propaganda da Volks hoje, tiozão, grisalho, tudo é cross, né? O carro tem 10 centímetros a mais, atola na grama, mas é cross. Aí tem a prancha em cima, né? É experiência diferente. Então, cada hora é uma coisa, né? E as empresas estão acompanhando isso. Tem uma outra coisa que eu fiquei sabendo esse final de semana, me chamou muita atenção. A terceira maior varejista do país, ela decidiu não entrar na internet. Eu não vou falar o nome para não expor, mas assim, estamos falando de Casas Bahia, estamos falando de Magazine Luiza, Ponto Frio. E a terceira maior do país falou, não entro na internet. Eu fui até pesquisar depois, assim. Ela decidiu, não entra na internet, assim, 1 milhão de críticas, mas os donos falaram, a gente não vamos abrir capital na bolsa, não queremos captar recurso do mercado e a gente não vai entrar na internet. Aí os pensam, não, está correndo com uma perna só, está todo mundo correndo com duas. De fato, você vê as empresas que estão à frente dela, triplicaram, quintuplicaram o tamanho depois que elas entraram na internet. Mas ela preferiu ficar fora. É um contrassenso da capacidade de evolução aí, né? E o último item, gente, esse livro, alguém já leu Organizações Exponenciais? Esse livro tirou meu sono agora em janeiro, eu estava de férias, e aí resolvi ler esse livro e ele me marcou muito, assim. Organizações Exponenciais fala das empresas 4.0, né? As empresas que estão surgindo agora, essas startups e tudo, por que eles crescem tão rápido, como que eles fazem para ser tão dinâmicos, como eles fazem para inovar e tudo mais. E aí o que me tirou o sono quando ele fala assim, a diferença das empresas atuais são 3.0 para as 4.0, são essas que estão surgindo agora, basicamente é uma. Elas não precisam contratar mão de obra para crescer. Para ganhar faturamento não precisa contratar ninguém. O cliente é que gera faturamento para ela, o cliente é o funcionário dela. Aí fiquei pensando assim, eu sou 3.0 forte, assim. Aí isso me deixou, porque assim, se eu quiser construir mais prédio, eu tenho que chamar o Felipe, vamos pegar mais 10 pessoas, mais 100 pessoas por torre, vamos pegar mais 20 corretores para ajudar a vender, vamos aumentar a equipe administrativa, tá, vamos lá. O Uber não, se aqui 50% das pessoas resolverem pegar Uber hoje, o administrativo dele continua a mesma coisa. Se quer pegar uma bicicletinha da Yellow, você vai lá, baixa o aplicativo, tá, destrava, anda, vai, paga. Não precisa aumentar o número de funcionários. Se todo mundo aqui decidir andar de Yellow, vai aumentar o faturamento dele, ele não contratou ninguém.
Então essa é a diferença básica. E eu falei, nossa, como que eu vou fazer? E aí vai noites de sono. Embora. E José com isso, gente? Você acha que ele evoluiu? Ele foi capaz de evoluir, ele foi vendido como escravo e ele é o segundo homem mais importante do mundo. Isso, falta 30 minutos, hein? Eu vou acabar antes, hein? Pode ir para o próximo slide aí, gente. Isso daí é uma foto, eu tirei da minha sala de reunião ali no Aquarius. Quem conhece o Aquarius tem aquele jardim japonês, todo mundo chama, aí tem o condomínio Sunset, tem um gramado ali. E aí chegou um caminhão, 9 horas da manhã, eles abriram a porta do caminhão e estava lotado daquelas mochilas quadradas escrito iFood. É o emprego das empresas 4.0, gente. O dono não conhece o funcionário não sabe quem que é o dono, vai, pega uma mochila, se vira, vai entregar para o seu cliente e um pedacinho do lucro é meu aqui. Aí fez uma fila, um monte de motoboy do lado esquerdo parando, e é uma fila chegando para pegar a mochilinha. E vai que vai, já começa a entregar dali mesmo, você abaixa o aplicativo e vai. É o emprego da nova geração aí. Bora, próximo. Pode ir. Vamos lá, que data é essa daí, gente? Alguém consegue identificar? Hã? Black Friday. Olha o Black Friday 2015, fila, cotovelada. Aí o Black Friday 2017, quando trava seu computador. 2015 foi uma das últimas vezes que lotou as lojas, assim, a não ser aquela que decidiu ficar fora da internet. Ela continua naquele lado esquerdo ali. E aí, 2017, nem eles imaginavam que ia ser tão grande o tráfego dentro dos sites, né? E aí começou a travar. Hoje não trava mais, mas naquela época o seu problema era uma fila enorme, 6 horas da manhã abria aquela correria, só tinha 200 televisões, você não pegava um. Hoje você toma banho e fica na sua casa só dando refresh lá para atualizar, para você comprar outro, né? Então as empresas são capazes de evoluir, a evolução é isso daí. Pode ir para o próximo. São 4 pontos, tá, gente? Estamos no terceiro já. Outro ponto que essas empresas têm em comum, ela tem um crescimento acima da média, gente. E aí o negócio complica mais um pouco, né? Porque todo mundo quer ter um crescimento acima da média, mas aí o calo aperta um pouco. Vamos lá. É muito importante, metas. Primeiro, vocês têm meta. Se não tiver meta, não chega em lugar nenhum, né? E existe um método para bater meta, né? Como que você estipula essa meta? Eu, muito tempo, errei em metas. Eu acordava de manhã e falava assim, gente, hoje, esse mês, a gente tem que vender 30 apartamentos. Era em arrobas de coragem, assim, sabe? Era o que eu achava e dava na minha cabeça. Aí eu vi um concorrente que tinha vendido 20, eu queria vender 25. E sem método, sem nada, né? Então, assim, como é que você faz isso? Tem uma maneira certa de fazer, né? Tem um processo certo para você chegar numa meta, para você conseguir bater essa meta, né? E vocês medem a meta, isso é muito importante, porque se você não mede... Tem uma frase que fala assim, quem não olha o placar não ganha o jogo, né? É medir a meta. Então, toda semana você tem um resumo do que está acontecendo na sua empresa, quanto está gastando de marketing, quanto está vendendo, qual que é a efetividade dos seus funcionários. A gente mede isso lá, quanto que cada um está rendendo toda semana, né? E assim, você ajuda, você prepara a sua equipe para bater a meta, porque é muito fácil, você dá uma meta 30, você vira as costas, ó, dia 30 eu estou aqui, eu quero ver a meta batida, né? As pessoas estão preparadas, você ajuda elas a fazerem um plano de ação bem desenvolvido, você dá treinamentos, você capacita eles para fazer bater a meta. Então, tudo isso é super importante, né? E o resultado acima da média, na verdade, é o maior potencial que tem para você sobreviver aí. Outro ponto que é super importante, são pessoas talentosas, bem preparadas e humildes. Como que a gente contrata, né? Esse é algo super delicado na empresa, né? Assim, é por feeling, você tem um processo, você tem um checklist para contratar, você faz teste de perfil, você puxa o histórico da pessoa. As empresas são feitas de pessoas, gente. Isso a gente dá muito valor lá dentro, assim. Muito. Eu vejo muita empresa, gente, assim, tem o Joãozinho está na empresa faz
Faz 15 anos o Joãozinho está na empresa. Aí tem 3 filhos, aí tem a Mariazinha, acabou de entrar na empresa. Tem solteira, está 3 anos na empresa. E aí surge uma vaga. É do Joãozinho ou é da Mariazinha? Aí você é o diretor, você tem que decidir. Aí você está passando no corredor, os caras batem nas suas costas e falam assim, olha, surgiu a vaga, é a vez do Joãozinho. Olha que horrível, é a vez do Joãozinho. Não é quem merece, parece militar o negócio. O Joãozinho já está aí faz 15 anos, então é a vez dele. Só que o Joãozinho não bate meta, o Joãozinho chega atrasado, é meio desleixado, não sei o quê. E a Mariazinha voando, bate todas as metas, arrebenta, acabou de entrar, está sabendo tudo, está fazendo curso pra caramba. Só que as empresas muitas vezes escolhem o Joãozinho, porque o Joãozinho é gente boa pra caramba, sabe? É a vez do Joãozinho. E aí as empresas ficam cheias de Joãozinhos e as Mariazinhas vão indo embora, porque elas, aqui não tem vez para mim, né? E eu vejo muito isso, muito. A gente tem que tratar as pessoas diferentes de maneira diferente, isso a gente entende que é justiça lá dentro, sabe? É complicado você pagar e dar bônus para todo mundo igual, sendo que elas têm performance diferente. Isso me incomoda demais e a gente mudou isso lá dentro. Quer dizer, qual que é a única coisa que não funciona numa escola, gente? Era trabalho em grupo. Vocês lembram de trabalho em grupo? Tinha 2 trabalhavam, um tirava xerox e outro buscava pizza. E a nota era 9 para todo mundo, né? Tudo bem, se não buscasse pizza, o cara ia passar fome, tirar xerox, não ia ter o negócio para apresentar, tudo, mas cada um tem o seu valor, né? Então, a gente tem que discernir isso dentro das empresas. Então, por assim, as talentosas, as bem preparadas e as humildes. Gente, assim, eu já cheguei a contratar, assim, sabe, pessoa bem formada, faculdade top, aí o cara tem 5 pós-graduação. Eu lembro, assim, na minha frente, eu lembro que caiu uma caneta dela, e ela falou assim, alguém pode pegar para mim? Eu nunca mais esqueço disso. Não sei nem porque eu contei isso. Peguei uns versículos aqui. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraças. Provérbio 16, 18. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. A humildade é o princípio da sabedoria. Gente, o que mais me preocupa, eu vejo gente assim, várias pessoas vêm conversar comigo assim, não, porque eu estou querendo abrir um negócio, eu estou querendo fazer não sei o quê, e eu vou prosperar, eu vou pegar um dinheiro emprestado no banco, não, as minhas coisas estão dando certo. E eu morro de gente, eu morro de medo de muitas pessoas assim, que não estão preparadas psicologicamente para serem prósperas, sabe? Assim, e o que eu tento fazer sempre, quando eu percebo isso, é primeiro preparar a pessoa mentalmente, assim, porque tem gente que não tem maturidade para ter recursos, gente. Tem cara que, se tiver dinheiro, ele quer para comprar um carro para mostrar para o vizinho, entendeu? Às vezes ele quer o dinheiro para... Ele só pensa em viajar e roupa e... sei lá o que ele quer. Isso é muito ruim. Tem uma frase que fala que às vezes você compra alguma coisa que você não consegue pagar para mostrar para quem você não gosta. E é horrível isso, né? Até esqueci. 3, resultados acima da média. Tem mais um ponto, os processos bem definidos. As empresas têm que ter... Tem um consultor nosso que falou isso outro dia lá, ele dá aula para a gente toda semana lá, e ele falou isso, as empresas são tão fortes quanto os seus processos. Então, assim, o ISO fala muito isso, né? Escreve o que você vai fazer e faz o que você escreveu. Então, você pode ter pessoas talentosas, se você não tem um processo certo a seguir, elas vão ficar perdidinhas lá dentro. E o último ponto, gente, desses resultados acima da média, a empresa tem que ter um DNA forte, tá? Tem que ter uma cultura bem estabelecida, tem que ter uma missão, tem que ter uma visão, todo mundo precisa saber para onde você está indo, onde você quer chegar, né? Qual que é a cultura da empresa. Como que o mercado te enxerga? Você tem um DNA forte, como que o mercado te enxerga lá fora? Pergunta para alguém aí, como que vocês veem minha empresa? Isso faz toda a diferença, porque às vezes você está pensando que é uma coisa e as pessoas estão enxergando outra. E José, onde ele colocava a mão, as coisas prosperavam demais, gente. Ele era muito acima da média. Último ponto, 4. Isso para mim é o mais importante. Tenha um propósito maior. Então, assim, como a sua empresa fará diferença na vida das pessoas, né? A sua empresa é para você, é para os outros. Tem empresa que não faz bem nem para os funcionários, imagina para os outros, gente.
Então, outro dia eu fui numa palestra de uma judia convertida, pastora no Sul, e ela falou um negócio que me chama muita atenção. O mundo tem 6 bilhões de pessoas. É muita gente. E os judeus são em 16 milhões. Então, só para ter uma noção, os judeus são em 16 milhões no mundo, depois de 16, 100 milhões, 1 bilhão, 6 bilhões de pessoas versus 16 milhões de judeus. Só que eles têm 52% da riqueza mundial. Está quase tudo na mão deles, gente. Agora, por quê? Porque eles não pensam no acúmulo de bens. Ela falou de um verbo que eles não falam assim, eu sou dono da empresa, eles falam, eu estou dono da empresa. Porque eles sabem que Deus deu para eles, confiou neles, mas não é deles o negócio, é de Deus. Olha como muda tudo. Faz muita diferença. Deus nos confiou a coisa. Eu fui para um congresso no Rio de Janeiro, 2 semanas atrás, que o pastor falou, do GKPN, que é o Global Kingdom. E, assim, basicamente é o que os empresários estão fazendo com os recursos que eles ganham, né? E, assim, são histórias surpreendentes. Assim, acho que o Antônio vai vir aqui, ô Júlio? Vai vir, né? Quando? 30 de setembro. Então, o Antônio estava lá, é uma das pessoas que eu sou próximo, ele vai contar a história dele aqui em breve, ele é dono daquelas caixas d'água Forte e Leve, que é super famosa. Ele é o maior fabricante de caixa d'água do mundo. E aí, eu fui com ele visitar as coisas dele lá no sertão do Nordeste, ele leva água para 2 mil quilômetros de extensão no Nordeste, é uma coisa de louco que ele faz, assim, é uma história maravilhosa, ele vai contar aqui para vocês. E aí eu lembro que a gente estava esperando um pastor que trabalha lá com ele vir pegar a gente, e aí de repente chega um pastor com um baita num carrão lá, um carrão importado, eu falei, então, comprei 80 desse agora para esse pessoal que todos trabalham comigo e tudo mais, porque eu quero dar o melhor para eles. Está vendo aquele ali que trabalhava, ele era diretor da minha empresa lá da Forte Leve, e aí eu tirei ele porque é um desperdício deixar na minha empresa, né? Eu tenho que trazer para fazer coisa boa aqui no Nordeste. Então, assim, a cabeça é totalmente ao contrário, né? Os judeus pensam na coletividade, né? Eles não pensam, eu quero armazenar. Então, assim, você vê o que os judeus estouram, eles descobrem a vacina para que não sei o quê. Eles pegam a tecnologia, o Waze é deles. Então, assim, tem muita coisa que eles fazem para ajudar o próximo. Assim, e aí a prosperidade deles é resultado disso, não está em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro lugar, né? Então, por que Deus não vai ajudar alguém que ajudar milhares, centenas de pessoas, né? Então a cabeça deles é muito diferente nesse sentido, a gente tem que aprender muito com eles, tá? E outro, qual que é o objetivo espiritual da sua empresa, né? Sua empresa é convertida? Então faz muita diferença, gente, não só o testemunho que você dá dentro da sua empresa, mas o que você faz com ela, né? Quando a gente fala de dízimo, às vezes dói muito, assim, né? Às vezes incomoda, é um assunto delicado e tudo, mas eu aprendi recentemente também que não é que Deus quer 10% que é nosso, Ele deixa a gente ficar, é tudo dele, Ele deixa a gente ficar com 90%, né? Então, e o que a gente faz com esse 90%? Né? Onde a gente reinveste? E José, ele nem imaginava, gente, mas ele tinha um propósito muito maior. Ele, de escravo, salvou o mundo da fome. Então era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha acrescentado alguma coisa. Você viu que eu terminei antes, né?